Muito bem, pessoal. Nosso bate-papo, nossa conversa nestes vídeos sobre capelania hospitalar. Falamos sobre, acho, 3 aspectos. Primeiro, o que é a doença? Isso que aflige, isso que abate, isso que deixa as pessoas nesse leito de hospital. Segundo, o doente. Como é que essa pessoa reage diante dessa situação? Como é que ele fica? Quais são os pensamentos? Qual é o estado dessa pessoa? No vídeo anterior, no vídeo número 3, nós falamos sobre o papel, o capelão. E aí exemplificamos no texto de Marcos 2, 1 a 12, que conta a história de 4 capelães. 4 homens que resolveram estabelecer a diferença na vida do seu amigo, que vivia num leito, que vivia aprisionado num leito de uma cama. Bem, neste último vídeo, vamos tentar fazer este fechamento imaginando o seguinte: o que vem ser a capelania hospitalar. A capelania hospitalar é quando nós nos dispomos a fazermos a diferença na vida daqueles que estão sendo afligidos fisicamente e psicologicamente por uma doença no leito de um hospital, numa cama, na sua casa. Quando nós falamos de capelania hospitalar, nós nos voltamos muito para aquela ideia: eu vou até um hospital visitar pessoas. Mas muitas vezes não é só naquele hospital, é aquele leito onde as pessoas estão aprisionadas. Na sua casa, aprisionada por uma doença, seja ela física, mas também pode ser uma doença psicológica ou pode ser uma doença de origem emocional. Nós temos hoje um século afligido por uma das piores doenças que já houve, que é a depressão. Pessoas aprisionadas dentro de suas casas, dentro de seus quartos, sem alegria, sem esperança, sem vontade de viver sequer, porque já não encontram alento, já não encontram alegria para suas almas. Qual é o meu e o seu papel? Sabermos que ao visitar um hospital, nós temos que ter consciência do que já conversamos. Não é chegar e dar uma carteirada porque eu vou entrar por entrar, mas é começar desde a portaria desse hospital, aos leitos, aos enfermeiros, aos médicos, à administração total. Estabelecermos uma boa convivência, estabelecermos uma convivência como a de Jesus, que chegava às pessoas, que conversava com as pessoas, que orientava as pessoas, como a de Jesus, que as pessoas olhavam e davam ouvidos ao que ele falava. Eu e você temos que ser representantes de Cristo na terra, temos que ter ponderação, temos que ter algo a mais, que as pessoas olhem e digam: não, essa pessoa tem um diferencial em sua vida. Essa pessoa tem uma paz em sua vida, ela transmite uma paz, ela transmite algo muito, mas muito diferente mesmo. Esse é o meu papel como capelão, é ser o balizador, ser aquele que possa, no momento de aflição, de luta, ele chegar e estabelecer um diferencial. Lembre-se, nós sabemos que as normas dos hospitais têm que ser obedecidas. Nós sabemos que uma carteira não é acima da norma de um hospital. Nós sabemos que o médico sabe o que está prescrevendo, o que está falando e tudo mais. Mas também sabemos que vamos ter dificuldades quanto àquela ideia de que o que nós vamos fazer ali é orar alto, é gritar, é impor a mão sobre enfermos, é queremos passar óleo ungido. Toda uma ideia que muitas vezes não condiz com o nosso papel e com a nossa função. Não somos médicos, não somos enfermeiros, não somos pessoas que lidam no dia a dia com aquele doente. Eles sim têm que ser respeitados. O médico, as orientações médicas, as orientações das enfermeiras, de todo um corpo ali estabelecido para cuidar daquele doente. Somos aqueles incumbidos por Cristo para levarmos as boas novas. E essas boas novas incluem a cura da alma, a
cura do corpo. Essas boas novas incluem fazer com que aquela pessoa que está debilitada por uma doença possa ver em Cristo a esperança para a sua vida. Existem normas hospitalares que têm que ser obedecidas. Existem orientações médicas que têm que ser obedecidas. Existem a boa convivência com as pessoas que ali atuam que deve ser obedecida. Existe a convivência familiar, porque a família é um fator muito interessante nesse processo. O doente está no leito do hospital, mas a família fica também afligida, abatida, amargurada. A família muda toda a sua rotina de vida. A família passa a viver uma situação inesperada, uma situação que abala, uma situação que entristece. Temos que ter muito cuidado com este convívio. Quando entrarmos naquele leito, seja na enfermaria, seja num quarto particular que tenhamos sido convidados para ali estar. Existem familiares que não comungam da mesma fé que comungamos. Existem familiares que estão em momentos diferentes, que estão abalados e abatidos, que têm que ser respeitados naquele momento, que têm que ser considerados. Devemos analisar o todo para chegarmos ao específico. Uma boa orientação é aquela orientação da boa convivência. Enquanto depender de vós, irmãos, tendes paz com todos os homens. Enquanto depender de vós, seja resplandecer de Cristo na sua vida, para que as pessoas possam sentir o amor de Cristo, para que as pessoas possam sentir a compaixão de Cristo, para que as pessoas possam sentir o poder de Cristo emanando nas suas vidas. Aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que servem a Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando esses rios começarem a fluir, eles vão alcançar as pessoas que estão ao redor. Que não sejamos os donos da verdade, mas que sejamos os servos de Cristo, que nele há toda a verdade. Que não sejamos nós que queiramos convencer as pessoas num leito de hospital abatidas, afligidas, amarguradas, sobre coisas que somente o Espírito Santo é quem pode fazer a obra. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos atalaias, nós somos mensageiros, nós somos, acima de tudo, mensageiros de boas novas. Não podemos afirmar coisas que não sabemos que acontecerá. Não podemos afirmar a cura se não conhecemos a vontade do Mestre. Devemos sim ser prudentes. Devemos ser aquelas pessoas que cheguem naquele leito e digam: Senhor, eu sou simplesmente um instrumento teu. Faz através de mim a tua vontade. Que possamos entender a família e o momento em que estão vivendo. Que possamos entender o doente e a doença que está afligindo aquele doente. Que não possamos imaginar que tudo tem um lado simplesmente de ataque demoníaco, mas que também possamos entender que a fragilidade do corpo muitas vezes é decorrente de uma vida mal vivida, mal regrada, ou mesmo do passar dos anos, que a idade vai debilitando o nosso corpo, vai debilitando o nosso físico, vai debilitando os nossos órgãos. Que possamos ter uma visão geral e, através dessa visão geral, ao chegarmos àquele leito, possamos pedir que Cristo possa nos usar de tal forma como usou aqueles 4 homens que se compadeceram daquele amigo e foram capelões para a vida daquele homem. Vamos em frente, prossigamos, sigamos à frente, continuemos fiéis naquela promessa que Deus nos deixou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que possamos ver em Paulo quando diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora me espera uma coroa de justiça e de glória, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que guardam e amam a sua vida. Que você seja essa pessoa, que o teu trabalho, tenha certeza, não é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus vos abençoe, que Deus possa fazer com que sua vida seja o resplandecer da glória e da vontade dele na vida daquelas pessoas. Até o próximo, pessoal.